Bom, hoje a gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje eu converso com a Luana a respeito da empresa dela, né, e do aparelhinho que eles inventaram, que eu achei bem interessante quando eu estive lá na Pet South America. Achei bem interessante mesmo, né? Deixar ela se apresentar. Olá, André, tudo bom? Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Meu nome é Luana, sou cuidadora da Blind Dog. Eu desenvolvi um aparelho para cães cegos, que ajuda a andar, o animal a andar em qualquer ambiente, conhecido ou desconhecido, sem que ele se machuque. Então, você coloca o aparelho na coleira do cachorro, e aí o aparelho, sempre que ele se aproximar de um obstáculo, vai emitir um pulso vibratório. E aí o animal, ele associa que ele está em risco. Se ele continuar naquele caminho, ele vai se machucar, ele vai bater, e a partir daí ele começa a mudar o percurso e desviar. Com isso, anda em qualquer ambiente sem se machucar. E como é que surgiu a ideia? Então, André, surgiu de um problema que eu tive aqui em casa com a minha cachorra Princesa. Era uma poodle, e ela já estava com uns 15 anos, mais ou menos, ficou cega por causa de catarata, e ela batia muito o tempo todo. Então, ela dava, assim, cabeçadas fortes nas paredes, nos móveis, e a gente encheu a casa toda de roda. Quando eu fui procurar alguma solução no mercado, eu só encontrei um arco, que era estilo um bambolê, que você colocava no corpo, e que para ela não dava certo, porque ela já estava com um pouco de dificuldade de andar. Daí eu pensei, eu sou engenheiro de hardware. Daí eu pensei, pô, se existisse alguma coisa que fosse tipo um pingente, que eu pudesse só colocar na coleira dela, ela não teria esse problema da locomoção. Ela poderia usar tranquilamente e com isso ela não iria se machucar. E daí surgiu essa ideia, e alguns anos depois eu fui para um evento chamado Startup Weekend, onde você leva uma ideia e em 54 horas você tenta desenvolvê-la. E aí eu fiz o primeiro protótipo, foi quando eu conheci a Natália, que fundou a Blind Dog comigo, e que estava com o Sherlock, que era um poodle também, na mesma situação, batendo nas paredes, bem ceguinho. E dali adiante a gente tocou a Blind Dog e resolveu botar isso para frente mesmo. E esse primeiro protótipo? Deu muito trabalho? Olha, o primeiro protótipozão mesmo, assim, que foi o do evento, eu fiz em 24 horas corridas, mas foi mais um protótipo para tentar mostrar qual era o sentido que a gente estava pensando. Então, a gente desenvolveu uma bolinha na impressora 3D, colocamos um sensorzinho que a gente tinha lá de proximidade e um vibracol. Então, ele não tinha nem calibração, nem nada. Era um negócio que, se tivesse com a luz do ambiente muito forte, ele não funcionava bem, mas para mostrar a dinâmica do que a gente pretendia, que era, se chegar próximo de algo, ele vai alertar, ele mostrava esse funcionamento. Então foi bem legal, um protótipozinho assim, bem cheio de fita adesiva, mas que mostrava a intenção da gente. E quanto tempo levou esse desenvolvimento do protótipo até o que vocês têm hoje? Olha, daí foram mais ou menos 2 anos e alguns meses, porque a gente testou uma série de sensores e todos os estilos de ambiente. Animais que poderiam morar no sítio, que moravam na grande cidade, que moravam no frio, no calor. E daí a gente sempre ia em algum veterinário para ver se aquele tipo de sensor era legal para o animal, se não ia causar algum tipo de estresse. E daí a gente começava por cães pequenos, testava. Quando os cães pequenos estavam ok, a gente ia agora testar o aparelho para os médios. Então, daí foi muito tempo, porque era muita questão de observação. A gente tinha que ficar observando cada animal, como é que ele ia reagir, se ele ia reagir bem, se ele ia reagir mal, se ele ia só ignorar mesmo o sensor e não ia fazer nada. Então, foram 2 anos assim de muito teste, até que a gente chegou na versão, a gente começou a vender em 2018, né? O final de 2015 foi quando a gente fez o primeiro protótipo. Quando a gente começou a vender, já era mais ou menos no segundo semestre de 2018. Aí, de 2018 para cá, a gente já fez algumas atualizações no aparelho, já otimizamos ele, mas foi quando a gente começou a vender de fato. E a aceitação no mercado foi boa? Ou deu trabalho para começar o pessoal entender o que era?
Mais ou menos. Antes da gente começar a vender de fato, a gente lançou uma lista de interesse. Era uma landing page, um site que não tinha nada, era só qual era a ideia e a lista de interesse. Daí a gente teve mais de 200 pessoas que se interessaram em testar o aparelho nos seus cãezinhos. E aí a gente começou a ver que se as pessoas, elas de fato entendessem o valor que o aparelho iria trazer de benefício para o animal, elas iriam querer. Então, as pessoas que vão descobrindo, até hoje é assim, as pessoas que vão descobrindo a Blind Dog no Google, nas redes sociais, sempre se interessam em querer testar. O que a gente tem maior dificuldade é fazer com que as pessoas saibam da existência. Porque a gente já está desde 2018 no mercado e todo dia a gente recebe um e-mail de gente, eu acabei de descobrir vocês, como é que não sabia de vocês antes? Então, a dificuldade maior é fazer com que cheguem todos que existe essa solução e que está a um clique do seu cãozinho. E dá uma qualidade de vida muito boa, né? Para os animais nesse caso. Isso, a gente recebe assim, uns feedbacks bem emocionantes de alguns cãezinhos que, quando ficaram cegos, deixavam o animal só em um ambiente da casa. Daí, depois que ele começou a usar a Blind Dog, ele começou a andar em todos os ambientes novamente, começou a entrar no quarto dos tutores, coisas que já não fazia mais. Outros cãezinhos que conseguem ir para creche, hotel, interagir com outros cães tranquilamente. E um que foi bem curioso para a gente foi um cãozinho que a tutora mandou um vídeo dele brincando com uma bolinha. Daí ele ia na bolinha bem certinha. Aí eu ficava tipo, gente, mas que estranho. Assim, enquanto tá quicando, ok, ele vai pelo som. Mas tem uma hora que a bolinha fica bem paradinha e o cachorro ainda assim vai ali em cima. Aí ela falou, porque a Meg se acostumou tanto com o aparelho que quando ele para de quicar, ela vai andando como se ele fosse um radar. E aí, quando o aparelho vibra, ela sabe que a bolinha tá ali, aí vai em cima. Então, acaba que criou outras funcionalidades que a gente nem pensou que seria possível, mas que o cãozinho, inteligentemente, usou ao seu favor. E como é que funciona o sensor? É por distância? Isso, o sensor é por distância. A gente tem ele classificado em 3 calibrações, que é PMG. Como que é definida essa calibração? Com base no tamanho do focinho. Então, vamos supor, um salsichinha e um pug. São de porte pequeno, mas um tem o focinho alongado e o outro tem o focinho achatado. Então, eles vão ter calibrações diferentes. Como que funciona essa calibração? O sensor ele tem uma distância mínima para iniciar a vibração. Por quê? Se o animal estiver comendo, bebendo água, se estiver deitado na caminha, o sensor não vai vibrar. Ele entende que o animal está numa situação que não é de risco, e daí ele não vibra. E ele tem também uma distância máxima de vibração. Por quê? Vamos supor que você mora num apartamento, tem uma sala pequena. Se o aparelho vibrar a qualquer distância, quando o animal chegar na sala, ele vai ficar vibrando para todos os móveis, paredes, aí não tem tanto sentido, não vai estar dando conforto. Então, a gente, ao longo desses anos, foi testando uma série de calibrações, e aí chegamos a essas 3, que a gente dividiu PMG, onde a diferenciação é o P, animais que têm focinhos mais curtos, o M, animais que têm ali o focinho mediano, e o G, animais que têm focinhos alongados. E aí com isso, então, qualquer raça, qualquer porte pode usar. Isso, inclusive animais surdos, que são perguntas que o pessoal sempre faz para a gente. Meu cãozinho é cego e surdo, ele pode usar? Pode. Por quê? Porque o sensor ele emite pulsos vibratórios. Então, até o cãozinho surdo, ele vai conseguir sentir a vibração e associar com o tempo. Então, sempre que ele chega perto de um obstáculo, o sensor dá os pulsos, aí ele entende, vira para um lugar onde não está vibrando e vai naquele percurso. E os animais se adaptam bem? Se adaptam rápido? Olha, varia um pouco. Tem alguns animais que os tutores mandam mensagem dizendo que com meia hora, 1 hora, o animal já estava desviando. Mas tem alguns outros animais que eles precisam ter uma atenção mais especial, ter um certo treinamento, fazer um reforço positivo, porque eles já estão há tanto tempo, né, naquela situação da cegueira, que eles se acostumaram a andar com um focinho baixo, com medo. Então, o que é que a gente pede nesses casos? Que o tutor coloque
obstáculos pela casa e vai acompanhando, vai chamando e percebendo se o animal está começando a entender. E daí, ao ver que ele fez o primeiro desvio, o segundo desvio, sempre dá um reforço positivo, fazer um carinho, dar um petisco que ele goste. Por quê? Porque isso vai acelerar o processo para que ele aprenda mais rápido. Mas, numa média geral, em 7 dias, os cães estão muito bem adaptados. Então a adaptação é rápida. Super rápida, eles são bem espertos. E os tutores, o que, é que eles acham? Olha, os tutores, do geral, eles ficam assim meio impressionados. É um negócio que para eles, tem uma tutora que uma vez ela falou, na quinazinha da porta, da entrada da porta, era certeiro. Sempre que o cãozinho voltava do passeio, ele dava a cabeçada lá. Aí ela falou que na primeira vez que ele desviou, ela ficou tipo, meu Deus. Então é meio que aquela coisa de eu compro porque eu quero trazer essa qualidade de vida para o meu cachorro, mas compra assim meio que, será que vai funcionar? E aí quando você vê de fato que o cãozinho ele está adaptado, você fica tipo, gente, funcionou. Tem até a história de uma moça que mandou uns vídeos para a gente, que era quando ela ia tentar tirar o dispositivo do cachorro e para recarregar, né? Para um aparelho recarregável, que a bateria dura até 2 dias, o cliente bota para carregar por 1 hora. Aí era ela tentando puxar o dispositivo e a cachorrinha baixando a cabeça assim no chão, tipo, não, você não vai me tirar, não. Ela falava que, tipo, sempre que ela ia tirar para carregar a mesma luta, a cachorra não queria tirar de jeito nenhum. E o dispositivo coloca na colheira. Isso, você bota numa coleirinha, de preferência coleiras mais finas. Por quê? Porque se você coloca numa coleira muito grossa, pode ser que o dispositivo ele fique inclinado apontando para o chão. Então, a posição correta do tutor usar a coleira é colocar uma coleirinha daquelas mais maleáveis, mais fininhas, qualquer uma que ele tem em casa, mas de forma que o aparelho sempre fique apontando para frente, porque é o que o sensor vai identificar e vai pegar no range lá adequado. E qual é a distância máxima? Aí varia muito de calibração. Uhum. A distância do G, que é a do porte maior, que tem focinhos grandes, eu não vou lembrar assim de cabeça, mas é mais de 50 centímetros, deve ser ali em torno de uns 60, 70 centímetros. É uma distância suficiente para que ele perceba o obstáculo, mas que não... Isso. Que não interfira na locomoção dele, tipo num quarto, que a cama, o guarda-roupa é muito próximo. E esse pulso vibratório, ele modifica conforme a aproximação ou não? O pulso vibratório ele vai ficando levemente mais forte à medida que o cãozinho ele se aproxima. Mas o mais forte que a gente colocou, ainda assim, é uma vibração leve, que é justamente para não causar estresse, que a nossa principal preocupação era não estressar. E como é que vocês chegaram nessas calibrações? Olha, foi muito teste inicialmente da gente mesmo, se ajoelhando e vendo se eu for um cachorro e for aqui me aproximar, qual que é a distância mais ou menos. Então, o primeiro teste mesmo foi meio que assim. Depois a gente foi colocando por porte. A gente via animais que andavam mais rápido, animais que andavam mais lentos. Os animais que andavam mais rápido, eles precisavam ter uma distância um pouco maior. Por quê? Porque senão ele vai tão rápido que ele bate. O animal que anda mais lento não, é mais tranquilo, porque no que o aparelho despertar ele já vai e desvia. Então foram alguns cuidados que a gente teve que ter. Então foi muito questão de observação mesmo. A gente ficava observando e tipo, opa, nessa distância aqui começou a vibrar, mas estava muito em cima. Então se estava muito em cima não é muito legal, porque se um animal anda mais rápido que esse, vai bater, vamos aumentar. Aí aumentava, ir atrás de um cachorro mais ativo. Vamos ver nesse cachorro mais ativo, quando ele chegar próximo, se a distância vai ser o suficiente mesmo para ele desviar. Então foi meio que isso, foi tudo na observação mesmo. Mas deve ter dado um trabalho monstruoso chegar nesse... Ainda mais nessas calibrações, como você falou, né? Que são 3. Olha, foi um negócio assim que foi muito trabalho mesmo, porque se a gente tivesse o cliente que não desse um retorno do tipo, coloque mais distante porque está muito perto.
Mas a gente não tinha, né? O nosso cliente era o cão, porque de fato o nosso usuário é o cão. Uhum. Então, tudo a gente tem que ficar de fato ali observando para ir testando. Ah, agora ficou distante demais. Ah, agora ficou perto demais. É por isso que demorou 2 anos. Foi bastante tempo, porque foi muito teste. E esses testes foram feitos nesses animais de vocês, que eram cegos. Isso, inicialmente nos nossos animais, depois em cães de amigos, depois em cães dos amigos de amigos. Deve ter dado um trabalhão chegar no produto final. Olha, deu. Foi um trabalho assim muito grande, até em questão de versão mesmo. A gente fez vários modelos, como a gente tinha impressora 3D, isso facilitou um pouco a questão de fazer vários modelos e ver qual daria mais certo. Então a gente pensava, o encaixe na coleira, ele tem que ser mais longo ou mais curto. Ah, mas se ficar muito curto, o focinho vai cobrir. Então, era uma série de coisas que a gente tinha que ir pensando como se a gente fosse, de fato, o cão. Se eu for um cão e eu ficar na posição X, será que vai ter esse trabalho? Aí, quando a gente conseguiu chegar numa versão que fosse funcional em questão de circuito, aí a gente foi para a segunda etapa, que foi ter um aparelho minimamente apresentável, porque o tutor pet é um tutor que ele preza pelo aquele produto bonito, que tenha cores. Então a gente foi para esse segundo ponto, que também deu bastante trabalho, e também na questão da posição do aparelho. Essa questão da posição do aparelho foi algo que a gente teve que fazer vários testes para ver alturas em que ficaria bom o aparelho no cachorro, em que altura do peito o aparelho teria que ficar para que não fosse desconfortável no caso dele deitar, dele dormir. Então, o desenvolvimento em si, realmente, ele foi muito trabalhoso. Mas vocês chegaram num produto eficiente, Uhum. né? E como é que é inserir isso no mercado? Olha, trabalhoso. É um trabalho que a gente vem construindo até hoje, um trabalho de formiguinha. O que é que a gente tenta fazer? A gente tenta estar sempre presente em eventos, em divulgações, não só do meio pet, mas também de startups. Para quê? Para tentar alcançar o público, né? Fazer com que o público venha e descubra a nossa solução. Então, agora, uma outra coisa que a gente está fazendo nesse momento é buscando parcerias com oftalmos veterinários, porque o oftalmo, ele vê aquela dor de perto todos os dias, ele recebe esse perfil de cãozinho, ele vê o desespero do tutor quando o cãozinho fica cego diariamente. Então, a gente acabou percebendo de que o melhor canal da gente ser mostrado ao tutor é através do oftalmo, que é a pessoa que recebe lá a dor e tem que resolvê-la, né? Então, nesse momento, a gente está fazendo essas parcerias e a gente está montando também o time de embaixadores, onde serão todos veterinários. E aí, nesse time, são pessoas que se preocupam com a questão de bem-estar e qualidade de vida, no seu pilar número 1 dos animais, e a partir daí querem trazer isso, né, também para os seus clientes, no caso a Blind Dog, para ajudar os cãezinhos cegos. Uhum. E esse próprio trabalho de marketing é bem complicado, né? Olha, é muito. Porque a gente não é uma grande empresa, tipo uma Pets, uma Cobase, que consegue colocar um marketing para sair tipo, na televisão, colocar grandes anúncios em toda a rede. A gente é uma empresa pequena, né, bem inicial. Então, a gente fica no trabalho de formiguinha mesmo, de vamos tentar chegar no nosso público, vamos tentar mostrar essa solução para os nossos clientes. Vamos no TikTok, vamos no Twitter, vamos no Instagram, vamos em todas as redes, tentar aos poucos e fazendo as pessoas descobrirem a solução. Então, dá muito trabalho porque a gente usa poucos recursos comparados a outras grandes empresas para tentar alcançar esses clientes. Aí foi aí que a gente começou a perceber que talvez trabalhando com parcerias, a gente consiga alcançar mais pessoas. E daí a gente está agora nessa nova fase de fazer as parcerias, não só com os veterinários, mas também com pet shops e clínicas, para que eles possam revender, né, o produto. E empreender nesse mercado também é complicado, né?
Olha, demais. Porque o tutor do animal, ele cada vez tem o cãozinho, o gato, o pet, como um membro da família. A maioria dos clientes que a gente atende tem como se fosse realmente um filho. Então, você está lidando com o filho de alguém que está com a doença, é algo que é muito delicado, é muito emocional. Então, a gente tenta sempre estar junto da melhor forma, tenta criar uma ligação mesmo com essas pessoas que acreditam na Blind Dog. Então a gente conversa, a gente pergunta como está a adaptação. Alguns cãezinhos, depois de um tempo, acabam morrendo porque já estão muito, muito velhinhos. Então a gente vai, tenta saber como a pessoa está. A gente tenta realmente ter um cuidado com a família, porque acaba que quando você tem um cãozinho cego, não é só o cão que está naquela situação delicada, a família também fica. Porque eu já fui essa pessoa e a gente, na casa, todo mundo ficava assim, de tipo, meu Deus do céu, eu não suporto mais ver ela se batendo. Será que não é possível que não tenha nada que eu não possa fazer? E então, a família também acaba precisando de um acalento, né? Então, a gente busca atender esse mercado dessa forma, de uma forma mais humanizada mesmo, tentando tentando ter uma proximidade maior e mostrar que a gente compreende aquela dor e que a gente está ali para ajudar. E no começo vocês devem ter ouvido muita crítica. Olha, a gente recebeu muita crítica, principalmente por ser um aparelho muito desconhecido, né? Então, a maioria das pessoas chegavam para a gente e falava assim, ah, mas onde é que eu encontro isso na minha cidade? E aí a gente tentava explicar, não, a gente só vende online, mas como é que eu vou saber que não é um golpe? Como é que eu vou saber que vocês não vão sumir com o meu dinheiro? Não tem sobre isso em nenhum lugar, uma empresa muito nova, um negócio diferente. E principalmente em Natal, que é onde a gente mora, as pessoas demoraram um pouco mais para começar a ter certos cuidados com os animais. Então, acabava que a gente viajava para São Paulo, a gente via uma realidade onde as pessoas já estavam ali cuidando dos seus animais com um pouco mais de carinho, gastando mais com eles, colocando em creche, em hotel, para você ter uma noção na questão de mercado. Em São Paulo, em 2015, 2016, eu acho que já existia creche de cachorro. Em Natal, veio existir creche de cachorro agora pós-pandemia. Então, aqui a gente via uma resistência muito maior, porque culturalmente, aqui as pessoas são mais resistentes a testar coisas novas. Então, você testar um produto que ninguém nunca viu na vida, nunca ouviu falar, foi algo de um trabalho de realmente ir conquistando públicos que eram mais abertos a testar, e aí o boca a boca daquela pessoa que testou e funcionou, e falava para o amigo, para outro amigo, para outro amigo, e aí os nossos primeiros clientes foi muito com base nisso. Ah, um amigo meu comprou e gostou muito, tinha que comprar também. Então, foi algo que foi muito na base da confiança mesmo, e no que os outros usuários disseminavam. E mas acaba que a aceitação depois também foi ficando mais tranquila, né? E isso foi ficando mais tranquila. A gente apareceu num programa de TV da maior emissora que tem no Brasil, e nesse programa mostrava uma cliente nossa em São Paulo com a cachorra dela. E aí mostrava o dia a dia da cachorra e ela falando de como a cachorra usava o aparelho. E isso aí gerou um pouco mais de confiança e credibilidade na gente também. A partir dali, muitas pessoas começaram a comprar Blind Dog, e aí foi gerando essa questão dos feedbacks também, que foram ajudando as pessoas a irem ganhando mais confiança, e isso ajudou muito a gente nesse sentido, porque acaba que quando é um produto novo, as pessoas só confiam quando vem avaliações, quando conhecem alguém que usou, senão fica todo mundo muito, mas como que será que é isso? E aí, depois de um tempo, a gente foi conseguindo ter essa credibilidade, que a gente foi conquistando um número maior de usuários. Daí, hoje, a gente consegue ter isso com um pouco mais de tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente continua nessa luta de vamos tentar chegar em mais pessoas. E a divulgação de vocês é basicamente pela internet. Instagram, TikTok. Isso, e também feiras pets.
A gente começou a ir para feiras como a Pet South America, tem outras feiras pets que a gente está mapeando para estar esse ano. Então, a nossa intenção é tentar estar cada vez mais presente nessas principais feiras que tem pelo Brasil, para tentar divulgar ao máximo o nosso produto, não só para os tutores, mas também para os veterinários. E acaba sendo um trabalho, como você falou mesmo, de formiguinha, né? Tem que ir lá ponto a ponto, né? É bem trabalhoso chegar em todo mundo e ir conversando ali. Às vezes é tipo, homem, vamos ganhar logo na Mega Sena, aí com o dinheiro da Mega Sena, bota para todo mundo conhecer, bota um anúncio aí bem alto para rodar e todo mundo para conhecer a Blind Dog de uma vez. É porque você falou, vocês começaram a vender mesmo em 2018. Isso, a gente só começou a vender no final de 2018, e aí a gente, até 2021, a gente estava vendendo só online, e aí desde o ano passado, não, 2022 a gente estava vendendo só online, e aí desde o ano passado, que foi 2023, a gente começou a fazer parcerias para também estar em lojas físicas de clínicas e pet shops. E essas parcerias têm ajudado. Isso tem ajudado, porque tem muito cliente que ele acessa o nosso site e pergunta, onde que tem uma loja na nossa cidade? E aí, antes, a gente não tinha, então era tipo, não, só online. E aí tem muitas pessoas do público pet que gostam do presencial, que gostam de ir na loja física, que gostam de olhar, pegar o produto, ver como é que fica o produto no cachorro para depois comprar. E então, conseguir trazer isso para as pessoas trouxe um pouco mais de facilidade para que as pessoas queiram adquirir o produto, ver como que é ele mesmo, sentir o peso. Ele não é pesado, né? Não, ele é bem levinho, só pesa 40 gramas. O peso dele é menor do que o da pilha alcalina, para você ter uma comparação. Então, a gente teve esse cuidado em tentar pegar um aparelho leve, porque a gente tinha muita preocupação com cães pequenos. Por exemplo, um Yorkshire de 2 quilos. Como é que eu vou colocar um aparelho pesado num cachorro deste tamanho? Não tem como. E aí a gente foi tomando muito cuidado também nessa questão de tamanho e de peso. E daí a gente conseguiu chegar nesse peso de 40 gramas, mas seguimos nos desenvolvimentos para que a gente consiga reduzir ainda mais esse produto futuramente e que ele pese ainda menos. E deve ter sido bem trabalhoso você chegar da ideia até o primeiro protótipo. Foi. Né? Quantas projetos antes do projeto definitivo? Vixe, inúmeros. Muito mais de 80. Facilmente mais de 80 tipos de modelos diferentes, testes diferentes. Porque na cabeça ele vem de um jeito, mas na hora que você executa aquilo, você vê que aquilo ali não dá para ser daquele jeito. Porque na cabeça, assim, na minha ideação, seria só um pingente, tipo aqueles pingentezinhos que vai o nome do cachorro. Seria só um pingente daquele que você colocaria e pronto, a vida está resolvida. Daí, chegar num produto minimamente parecido é muito difícil. E até hoje é algo que a gente vem lutando o tempo todo para tentar reduzir, chegar nessa minha ideação lá de 2015, que era de ter só uma medalhinha bem pequenininha na coleira. E a resistência desse produto? A gente utiliza plásticos ABS. É o mesmo plástico que é utilizado no Lego. Então, ele leva queda, você dá umas batidas nele. Ele, às vezes, pode até parecer frágil, mas ele é muito resistente. É o mesmo plástico do Lego, então ele tem uma resistência assim, muito grande. Teve uma vez que a gente, nesses testes assim, que a gente fazia, a gente jogou um do quarto andar, aí depois a gente desceu lá, pegou, e o plástico ainda estava inteiro, e o aparelho ligando. Isso é bom. E resistente à água também? A água não. Os respingos, que Sim. quando o animal está tomando água, essas coisas assim, se cair nos respingos, não tem problema. Mas se mergulhar na água, ele não é resistente à água. Não, pensei na questão dos respingos mesmo.
que quando ele vai beber água e tudo. E aí, nesse caso, o animal fica com isso 24 horas por dia. Isso, fica. Alguns clientes tiram só na hora de dormir para a questão de recarregar, mas a maioria das pessoas deixa no cão o tempo inteiro, e aí só quando descarrega que ele vai lá, bota por uma horinha, depois devolve. Uhum. E os primeiros protótipos eram maiores do que do que o de hoje? Era, era maior, mais pesado, era bem gordinho, assim, bem. Hoje em dia, o nosso aparelho ele deve ter, acho que uns 2,5 centímetros de profundidade. Os primeiros aparelhos, eles deveriam ter 4,5. Então, assim, em profundidade, a gente conseguiu já diminuir quase metade. Em peso também. O que a gente está querendo diminuir agora é ele em si na circunferência completa. A gente quer diminuir a altura, a largura, mas de profundidade a gente já chegou a metade do que a gente tinha lá atrás. No início, quando a gente criou, a gente utilizava plástico ABS, que era o plástico da impressora 3D. Depois a gente começou a utilizar esse mesmo plástico, só que fabricado em fábricas mesmos, que já dá aquele plástico injetado bem bonitinho, sem nenhum tipo de rasura. Mas lá no início a gente ainda tinha esse trabalho, por quê? Porque tinha que imprimir case por case na impressora 3D, demorava uma vida, olhava se tinha falha, se não tinha, e aí quando a gente mandou ir para a indústria para mandar eles fabricarem, aí já deu uma facilitada boa. É porque na impressora 3D também faltou luz, perdeu todo aquele processo Homem, inicial. perdi, e já aconteceu de faltar luz, e olha, a gente perder assim mais de 2, 3 horas de impressão. Era uma dor de cabeça que só Jesus Cristo. Eu olhava assim, tipo, não dá não para ficar mantendo isso na impressora 3D, é trabalho demais. E aí, hoje em dia, vocês mandam produzir o case e o circuito vocês fazem isso? Ou também A já gente, terceirizou? a gente já terceirizou, a gente mandou produzir algumas milhares de unidades do case no Paraná, e o circuito a gente manda produzir em São Paulo. Daí vem tudo para Natal, aí aqui em Natal a gente só monta e distribui. E até chegar nessa logística toda também demorou um pouco, né? Demorou. No início mesmo, a gente fazia tudo em Natal. E daí era muito trabalhoso, porque todas as etapas a gente ia ter que ir construindo passo a passo. Então, a gente ia nas máquinas que tinha por aqui para fazer a placa de circuito, e aí testava se funcionava, se não funcionava. Vinha essa questão da case em 3D, que pegava, dava certo, às vezes tinha uma falha, tinha que jogar fora, pegar outra. Então, isso demandava muito tempo. E quando a gente começou a ter um volume maior de vendas, a gente viu que não era muito sustentável, que não caminhava bem assim. Então, a gente acabou fazendo essa troca. Mas um detalhe engraçado é que o plástico que é feito na indústria, as pessoas já estão muito acostumadas de ver, né? Então, você vê em mesa, você vê em copo que você compra no shopping, várias coisas assim. Então, da percepção do cliente, eles gostavam um pouco mais do aparelho quando eles eram feitos em impressora 3D, porque para as pessoas, a impressão 3D ainda é algo tipo, nossa, que incrível, isso é muito tecnológico. E aí, para quem trabalha com impressora 3D, a visão é um pouco mais o contrário, tipo assim, a impressora 3D eu vou usar para fazer os primeiros protótipos, isso deu certo, vou mandar para fabricar na indústria, que é onde vem o produto de qualidade, onde vem o produto pronto. Mas aí, da perspectiva do cliente, a impressora 3D é tipo, uau, impressora 3D. E como é administrar isso tudo? Porque Olha, geralmente o pessoal pensa assim, ah, beleza, inventaram o produto, estão fabricando, beleza, mas o administrar isso é que é complicado. complicado demais. E a gente não tinha tanta noção assim da questão de gestão, de processo, quando a gente criou a startup. Então, uma coisa que acabou beneficiando um pouco a gente foi que a gente entrou numa incubadora de empresas em Natal, do Parque Tecnológico, e nessa incubadora a gente teve muito suporte de todos os consultores e também de workshops que a gente assistia,
para tentar entender um pouco do que a gente tinha que ter cuidado na gestão, no financeiro, no jurídico, como a gente produzia um bom marketing, como a gente tomava conta de logística, a questão de impostos, como é que a gente conseguiria diminuir o custo do produto. Então, tudo isso deu uma dor de cabeça assim, gigantesca, até que a gente, opa, agora está começando a andar meio que sozinho, de tanto que a gente faz. Mas lá no início a gente não tinha noção nenhuma. A gente só tinha uma ideia e queria fazer essa ideia dar certo. Mas foi tudo construído assim muito do zero, porque eu tinha experiência como engenheira, já tinha criado outros produtos, mas em questão de empresa, não sabia, não tinha a menor ideia de como cuidar de uma. Natália, ela era administradora, ela tinha já um pouco de noção com relação a processos, lidar com funcionário, etc., porque ela trabalhava numa empresa da família, mas quando veio para essa parte de tipo, startup, inovação, foi tipo, e agora? Como é que a gente faz isso? Não sei, vamos tentar descobrir. Então, às vezes, as coisas iam vindo e a gente ia tentando resolver na hora, até que a gente acabou aprendendo muitas lições e hoje em dia a gente consegue lidar com isso muito bem. Mas no início, assim, foi muita pancada mesmo para tentar aprender. Foi mais fácil desenvolver do que administrar isso tudo. Anos-luz, homem, pelo amor de Deus. Podia me dar 20 produtos para desenvolver, que era muito mais tranquilo. Porque hoje em dia vocês têm funcionário, tem tudo. E como é que está a questão da própria empresa? Hoje em dia a gente já tem funcionários, a gente já tem o pessoal que cuida do marketing, da parte jurídica, da parte de equipe de assistência técnica mesmo, pré-venda, pós-venda. A gente já conseguiu distribuir bem e colocando comandos ali para cada um tomar de conta de um posto. Mas no início era eu e Natália sozinha. Então, eu e Natália construía o site, construía o produto, fabricava o produto, enviava o produto, fazia pré-venda, pós-venda, fazia tudo, tinha que cuidar da parte jurídica, financeira, gestão. Então, ali no início realmente foi muito turbulento, porque era bem exaustivo e a gente tinha que ficar o tempo todo tentando aprender coisas que, quando a gente escolheu nossa profissão, não faziam parte dela, digamos assim. Então, eu tive que aprender muita coisa de contabilidade, de jurídico, de administração, de comércio exterior. Então, foi bem assim, tumultuado, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu absorver muito, aprender bastante. Aí hoje em dia não, hoje em dia já é mais tranquilo, a gente já consegue distribuir tarefas, cada um cuida do seu setor e a gente vai ali meio que analisando as metas, falando coisas novas que a gente quer trazer para a empresa, tentando puxar o feedback dos clientes, melhorar o produto, melhorar os processos. Então entrou assim numa fase diferente, digamos assim. É porque a gente acaba que a gente aprende a ser muito técnico, mas na hora de administrar mesmo, toma na cabeça até, né? Bom, com certeza. Tanto que hoje em dia, né, eu sou engenheira, então sou muito técnica, mas as pessoas que me conhecem em eventos, coisas assim, já acham que eu sou uma pessoa mais do comercial. Por quê? Porque eu tive que aprender tudo. Então, no que a gente tem que aprender tudo, a gente acaba que vai mudando um pouco da nossa personalidade. Então, eu chego no canto, eu já vou falando com todo mundo, eu já apresento o produto, eu faço tudo isso. E isso já me tirou muito daquele espaço que eu tinha inicialmente de, não, vou só aqui programar, vou aqui fazer tudo e vai ter outra pessoa que vai estar lidando com o resto. Então, eu tive que aprender a mudar um pouco disso e começar a ficar mais sociável, digamos assim. Uhum. E como você falou, esses animais se adaptam tão bem que eles conseguem até voltar a conviver com outros cães de forma normal. 100% consegue brincar com bolinha, ir para creche, ir para hotel, conseguem ter uma vida completamente normal mesmo. Brincar um com o outro, brincar com tudo, assim, ir para colo de tutor, super tranquilo. Eu pergunto que o pessoal separou a notícia aqui, né?
que diz que cachorro cego morre afogado em piscina de hotel para animais em Ribeirão Preto, São Paulo. Não só essa, mas existem notícias como essa de morte de outros animais em função deles serem cegos, né? E o que você acha que a sociedade e o mercado pet, como esses hotéis e daycare para cachorro, precisam fazer para se preparar para essa realidade? Porque hoje a gente tem cães mais velhos, você tem realmente cães que acabam ficando cegos. E como é que você acha que eles teriam que se adaptar? Olha, o primeiro é que eles têm que ter um cuidado totalmente especial com esses cães, né? Porque a gente não pode ter o mesmo cuidado de um cachorro que enxerga com um que não enxerga. Então, vários clientes que têm cães cegos em uma casa com piscina, por exemplo, acabam colocando um cercado ali na piscina, justamente por essa questão de ter medo deles caírem e morrerem afogados. Então, quando você recebe um cão que tem uma deficiência, seja ela cegueira ou qualquer outra, você tem que também ter um espaço adaptado para poder receber. Então, o cachorro cego, ele não poderia ficar perto de uma área de piscina, teria que ter algum tipo de isolamento. Tem outras áreas que ele poderia conviver tranquilamente, igual a todos os demais. Mas é importante ter certos cuidados, porque é um animal que a gente tem que ter um cuidado, né, gente? No momento que a pessoa vai e tem a confiança de colocar o cãozinho dela na creche ou no hotel, ela está acreditando que ele vai ser bem cuidado em todos os aspectos. Até porque no momento que ela cadastra ele, ela fala que ele tem uma cegueira, por exemplo. Então, os hotéis eles têm que começar a se preparar melhor para receber cãozinho cego, cãozinho com deficiência em alguma pata, cãozinho surdo, cãozinho de todos os tipos. O pessoal da produção pensou que vocês participaram do Shark Tank, né? Participamos. E como é que foi? Olha, o Shark Tank foi uma experiência muito emocionante, digamos assim. Eu era telespectadora do programa, gostava, então teve um momento que eu falei assim, cara, vamos tentar nos inscrever aqui, eu vejo esse programa, acho que pode trazer algo de bom para a gente pode conhecer pessoas que podem nos ajudar. E aí uns amigos meus tinham participado da edição anterior e tinham falado, pô, foi muito legal, a gente conheceu muita gente, muitas pessoas entraram em contato com a gente após o programa para conhecer um pouco mais. Vão lá, se inscrevam, e a gente foi, se inscreveu. E aí, uma curiosidade que teve é que a gente iria ser as primeiras a gravar o nosso dia de gravação, porque a gente ia levar um cãozinho cego, né? E por estar com um cãozinho cego, a gente ia ter uma prioridade, sendo que a pessoa de São Paulo que tinha combinado de levar o cachorrinho para a gente no dia, ela acabou tendo um imprevisto no dia e daí ela não pôde ir. E aí o que aconteceu? A gente teve, sei lá, 2, 3 horas para em São Paulo tentar conseguir algum outro cliente que topasse levar o cachorro assim de última hora para fazer a gravação. E nesse dia tava com chuva, menina, aquele caos assim total. Aí eu falei, homem, quer saber? Faz o seguinte, bota a gente para último e eu vou dar um jeito de conseguir algum cliente nosso para trazer. E aí a gente conseguiu. A Sandra, que era a tutora de Meg, né, foi super solícita, falou que super topava. E aí ela veio com o Meg no meio da chuva, atravessou a cidade, foi lá gravar e todo mundo acabou se apaixonando pela cachorra, foi muito legal. Eles entenderam, compreenderam a dor, viram na prática a cachorra ali no estúdio com o aparelhinho, desviando dos obstáculos. Então isso também trouxe uma credibilidade para a gente. A gente só percebeu que com o Shark Tank, não só com os investidores, mas também com o público em geral, que a questão dos animais com deficiência ainda é uma informação que é muito rasa, nem todo mundo sabe, então as pessoas acabam atrelando muito a cegueira ao cachorro muito velho. E aí a gente acabou descobrindo na prática da Blind Dog que isso não é verdade. A maioria dos nossos clientes são animais novos, animais de 2 anos, de 3 anos, e que ainda tem muito para viver. Então, foram coisas que a gente foi descobrindo lá, tipo, mas o animal já está prestes a morrer. A gente, tipo, não, não é bem assim, não está prestes a morrer. Tem muito animal jovem que é cego, que já nasce cego, ficou cego por causa de algum acidente. Então, tem muito de tirar esse mito de que o cachorro cego é o cachorro velho.
E aí a gente foi lá, acabamos recebendo uma proposta do João, que é o dono da Polishop, e aí depois a gente chegou a trocar algumas ideias com ele. No final das contas, depois a gente acabou não fechando, mas o João foi uma pessoa maravilhosa, que a gente tem portas abertas com ele, e que futuramente, quem sabe, quando a gente tiver vários produtos, uma linha maior, a gente possa fazer uma nova negociação e quem sabe vocês possam ver o produto na Polishop. E aproveitando o gancho, vocês têm mais ideias voltadas para esses cães com deficiência? Olha, com certeza, a gente, o mercado pet, ele é um mercado que tem muita inovação, muito produto, mas quando você pensa em a tecnologia que ajude o cão em si, diretamente o animal, não tem quase nada. Ainda está tudo muito antiquado. Então, a gente acaba que vê muitos problemas ainda com relação à saúde do animal, com relação a comportamento do animal dentro de casa, fora de casa, a preocupação das pessoas que passam um dia fora e o animal fica sozinho. Quando a gente está, por exemplo, no verão, sempre acontece de sair alguma notícia dizendo que a pessoa saiu para trabalhar e quando voltou encontrou o animal morto porque estava com uma temperatura muito alta na cidade, o animal acabou morrendo por causa do calor. Então a gente começa a ver que ainda tem muito problema para ser solucionado, não só dos animais com deficiências, mas os animais no geral. Então, a nossa intenção é de realmente vir trazendo muita tecnologia, muita inovação, muitos produtos novos que ajudem os animais domésticos. A cabeça deve fervilhar de ideia, né? Fervilha, com certeza. Minha cabeça, às vezes, eu durmo, eu já acordo assim, tipo, meu Deus do céu, não para. Né? Mas aos poucos vão surgindo coisa nova. E deve ter sido bastante gratificante, né? Quando vocês, o primeiro protótipo a ser usado, com resultado. E tudo deve ter sido bastante gratificante, não? Foi surpreendente a ver a primeira cliente com seu cãozinho, ela mandando os vídeos dele andando pela casa e ele ali desviando. Foi um negócio que foi emocionante tanto para mim quanto para a Natália, porque assim como aquela cliente, a gente tinha os nossos cães que tinham passado por aquilo de novo. Então acabava que sempre era muito comovente. Alguns clientes, quando eram aqui de Natal, eles iam até a sala da gente na Blind Dog. E aí, todo mundo que estava ali no prédio da incubadora, quando sabia que tinha um cãozinho indo, ia lá. Por quê? Porque a gente colocava a coleira e já ficava todo mundo com celulares, assim, na expectativa de, bora, vai fazer o primeiro desvio. Então, aquilo sempre podia acontecer 2, 3, 50, 100 vezes. Sempre que acontecia era novo, sempre que acontecia era muito emocionante. E como você falou, né, o feedback dos clientes foi muito positivo também, né? Isso acaba sendo um estímulo para vocês continuarem, né? Isso. É o principal para não deixar a gente desistir. Porque né, no mercado mesmo, no mercado de empresas, de startup, é tudo muito ralado. Você acaba tendo que abdicar de muita coisa na sua vida, é muito trabalho, ainda mais quando é produto físico, como hardware. E aí o que fazia a gente ter força para, tipo, não vamos desistir é quando a gente recebia um feedback e pensava, aí se a gente não existisse, esse cachorro não estaria sendo feliz agora, como essa moça, esse rapaz mandou e-mail para a gente escrevendo que ele está. Então, a gente precisa continuar tocando na vida das pessoas e ajudando elas. E aí foi sempre o que foi mantendo a gente até hoje, de a gente não vai largar isso, a gente não vai desistir, porque a gente precisa continuar ajudando os outros. E como é que você vê o futuro da Blind Dog? Olha, o futuro da Blind Dog eu vejo com a gente tendo muitos produtos, ajudando muitos animais e, quem sabe, sendo comprada aí por uma grande empresa que acabe fazendo com que os nossos produtos cheguem a muito mais pessoas e ajudem muito mais pessoas. É isso que a gente quer. A gente quer ver esses produtos ajudando as famílias. Então, se uma peça, uma base aí quiser dar, quer ficar de olho, quer vender o produto, viu? A gente tá aí. É, só preparou aqui um
Um quadro que são perguntas e respostas rápidas, Certo. tá? Tem alguma raça de cachorro preferida? Poodle. Qual animal você mais gosta, sem ser cachorro? Ah, ai, meu Deus, tem que ser rápido. Não precisa ser tão Passarinho. rápido, precisa ser tão rápido, não. Qual animal você seria? Eu acho que eu seria um porco, cara. Eu adoro porco. Bem diferente. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Seria a questão, talvez, do faro. De você conseguir no faro saber se tem alguma coisa ali que é do seu interesse, se não é. Dizem que o cachorro pelo faro consegue saber se está se aproximando de alguém legal, se não está. Acho que isso seria bem legal. Um filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Ai, Marley e eu só consegui ver esse filme 2 vezes, porque eu não tenho emocional para ver ele mais do que isso, mas Marley e eu é um filme assim que eu vi, e a Maria, como a pessoa chora. Como é que pode? É que nem tem outro que é aquele Quatro Vidas de Cachorro, é muito bom também. Nossa! E esses dias passou um filme na TV aberta que era, eu acho que era o Quatro Vidas de um Cachorro, né? Que é o que ele vem e busca sempre a mesma família. Isso. Meu amigo, a pessoa começa a assistir e pensa, ah, não, dessa vez eu não vou chorar. Mas não tem como não. Chega ali no final, você tá lascado. Tem algum animal que você tem medo? Medo tem, cara. É um animal. Nossa, eu tenho medo de galinha, mas é por algum problema de infância. Que na infância eu sempre achava que as galinhas iam correr atrás de mim para me bicar. Eu tô rindo aqui porque minha filha tem medo de pombo. Que é um bicho que Tá não bom. faz nada. Mas ela tem pavor de pombo. O que você Pô, gosta de fazer durante seu tempo livre? eu gosto de jogar, gosto de fazer esporte. Qualquer esporte que seja, eu gosto de estar jogando. Qual é a melhor parte de você ter criado esse dispositivo? É saber que eu estou ajudando a vida das pessoas. Já pensou em criar outros dispositivos também para poder ajudar? Com certeza. Isso aí é só o que eu penso. E se você pudesse dar uma dica sobre como ajustar a casa e a vida quando você tem um cachorro com problema de visão? A principal dica é que você evite mudar os móveis de lugar, porque o animal ele começa a tentar mapear pelo faro onde está a vasilha dele, onde está a caminha. Então, quando você puxa uma cadeira de um lugar que ele está acostumado a ir, sabe que não bate, ele vai acabar batendo. Então, a principal dica é deixa sempre vasilha de água e comida no mesmo lugar, evita mudar os móveis, porque isso já vai ajudando ele de alguma forma. Eu queria agradecer a presença. Eu espero realmente que o produto de vocês chegue muito longe, porque realmente, quando a gente se encontrou ali na Pet South America, foi um produto que eu achei extremamente interessante, extremamente útil, porque realmente traz uma qualidade de vida muito grande para esses animais. Né? E eu espero realmente que vocês vão muito longe mesmo. Tá? Quem quiser adquirir o produto, Olha, quem quiser adquirir o produto, é só acessar www.blinddog.com.br. Pode comprar diretamente por lá. Lá também vai estar indicando outros lugares que você pode comprar. E, em primeira mão, spoiler para vocês, a gente vai estar esse ano também na Pet South America de novo. Dessa vez numa localização melhor, porque ali onde a gente estava ano passado estava difícil de alguém encontrar. Mas a gente vai estar lá esse de ano eu vou estar novo, lá em de novo primeira também. mão. Né? E rede social? Todas as nossas redes sociais é @coleirablindog, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, todas são @coleirablindog. Muitíssimo obrigado, mano. Eu espero realmente, como eu falei, que vocês vão bem longe com isso. Eu acho a ideia de vocês maravilhosa. E realmente, sempre que tem algum paciente que tem algum problema de visão e tudo, é algo que eu realmente recomendo bem. Porque foi uma ideia que eu achei muito boa. Eu agradeço demais o convite, eu estou super feliz de estar aqui no podcast de vocês.
Foi um prazerzão lhe conhecer lá na feira e agora tá tendo essa oportunidade de novo de trocar essa ideia. E bora ser parceiro aí, já tá indicando a Blind Dog, bora fazer uma parceria aí. Depois eu vou pegar seu contato com a Ianca ali, que eu tenho alguns oftalmos aqui que eu conheço, que eu acho que vale a pena. Foi, bora botar isso pra frente aí, ó. Né? Queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, marketing, gestão de tráfego, a galera faz um trabalho muito bom. E dizer que é isso. E até semana que vem. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Um cheiro.